Fala aí, eu sou a Mariana do Responde Aí. Hoje a gente vai fazer um exercício sobre o teorema da função implícita. O enunciado pede pra gente mostrar que essa equação aqui define implicitamente uma função z como f de x, y, né, de classe C1, cujo gráfico está na vizinhança do ponto 1, 1, 1. E aí ele pede pra gente determinar as derivadas parciais de z em relação a x e em relação a y. Bom, o que a gente quer fazer nessa questão? A gente quer mostrar, primeiramente, né, que z está definido implicitamente como uma função de x, y naquela equação lá que a questão deu pra gente. Então, para fazer isso, a gente precisa verificar as condições do teorema da função implícita. Quais são essas condições? A primeira condição é que a nossa função f no ponto x0, y0 tem que ser igual a zero. E a segunda condição é que a derivada parcial de f em relação a y no ponto x0, y0 tem que ser inversível. Beleza, então para fazer tudo isso, a gente vai precisar identificar quem é o x0, o x e o y. Vamos lá. Vamos lembrar o seguinte. A gente quer definir z implicitamente como função de x e y nas vizinhanças do ponto 1, 1, 1. O y são as nossas funções definidas implicitamente. Então, o nosso y vai ser igual a z, porque a gente quer definir z implicitamente em função de x e y. E o x são as variáveis dessa função definida implicitamente. Então, a gente quer definir z em função de x e y. Então, o nosso x vai ser x e y, vai ser esse vetor aqui. Beleza? E a gente precisa identificar também o ponto x0, y0, que é onde a gente quer calcular lá o f de x0, y0. Então, a gente quer definir o z em função de x e y na vizinhança do ponto 1, 1, 1. Se a gente achou que o nosso x, né, era x e y e o nosso y era z, então o que vai acontecer é que o nosso x0 vai ser x0, y0. Então, vai ser 1 e 1. E o nosso y0 vai ser o z0, que vai ser 1 também. Beleza? E a gente precisa também definir quem é o f para poder calcular f de x0, y0. Como é que a gente faz isso? A gente pega essa equação aqui, que o enunciado deu pra gente, joga tudo para um lado só. Beleza? Então, o nosso f de x, y vai ser f de x, y e z, né? Porque o x, y é z. E vai ser igual a pegar tudo isso daqui e jogar para um lado só. Então, vai ficar x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo menos x menos y menos z. Beleza? Definimos, então, nossa f de x, y. Agora, vamos finalmente testar as condições. Vamos começar pela primeira condição, obviamente, que é isso daqui. f de x0, y0 tem que ser igual a zero. Então, vamos testar. A gente já definiu o f, é só substituir o nosso ponto x0, y0, que a gente também já definiu. Então, a gente vai ficar com 1 ao cubo mais 1 ao cubo mais 1 ao cubo, 3. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 3. Então, 3 menos 3, isso aqui vale 0. Ou seja, a gente conseguiu cumprir a primeira condição do teorema da função implícita. Beleza, estamos no caminho, então. Agora, vamos verificar a segunda condição, que é que f no ponto x0, y0 tem que ser inversível. Beleza. Vamos, então, ter que encontrar fy. Quem é fy? Vamos lembrar lá do passo 1. A gente encontrou aqui o nosso y valia z, e o x era x e y. E o nosso f de x, y era isso daqui. Se a gente quer a f de y, se a gente quer a derivada parcial de f em relação a y, a gente quer, na verdade, a derivada parcial de f em relação a z, porque o nosso y é igual a z. E essa derivada aqui vai ser a matriz jacobiana, porque a gente está falando de função vetorial. Então, a derivada disso daqui, dessa função aqui, em relação a z, vai ser 3z² menos 1. Beleza? Show! Então, vamos agora saber se ela é inversível. Para ser inversível, a gente precisa que esse determinante aqui seja diferente de zero. Então, vamos calcular esse determinante. Botei aqui o determinante, vamos substituir no ponto x0, y0, que era 1, 1, 1. Então, o z vale 1, né? Então, substituindo aqui z igual a 1, a gente vai ficar com 3 vezes 1 menos 1. Então, isso aqui vai dar 3 menos 1, 2. Isso daqui é igual a 2. E 2 é diferente de zero. Então, a segunda condição também é
verificada, né? Dessa forma, como as condições do teorema da função implícita foram verificadas, a gente pode garantir que a gente pode definir o z em função de x e y nas proximidades do ponto 1, 1, 1. Beleza? Que é o que a questão pediu pra gente mostrar primeiramente. Aí agora ela pediu pra gente calcular as derivadas parciais. Então vamos calcular as derivadas parciais. A gente quer encontrar a derivada de y igual a g de x. No nosso caso, o nosso y é z e o x é x e y. Então a gente quer encontrar a derivada de z, que é uma função g de x e y, beleza? E aí, a gente usa o teorema da função implícita, que diz isso daqui. A derivada, né, de g no ponto x é menos a inversa da derivada de f em relação a y vezes a derivada de f em relação a x. E essa daqui é as derivadas que a questão pediu pra gente. É a derivada parcial de z em relação a x e de z em relação a y. Show! Vamos então calcular primeiro o fx, né, a derivada parcial de f em relação a x, para poder substituir lá no teorema da função implícita. De novo, vamos trazer aqui o nosso balãozinho da lembrança. A gente viu que o nosso f era isso, o x era x e y. Então, a gente quer a derivada de f em relação a x e y. Beleza? Então, a gente quer essa matriz jacobiana aqui. Então, vamos calcular isso. A primeira componente é a derivada de f em relação a x. Vai ser 3x² menos 1. A segunda é de f em relação a y, que aí vai ser 3y² menos 1. Beleza? Agora, a gente precisa substituir no ponto x0, que é 1, 1. E aí, fazendo isso, a gente vai ficar com 3 vezes 1 ao quadrado dá 3, menos 1 vai dar 2. 3 vezes 1 ao quadrado dá 3, menos 1 vai dar 2 também. Então, essa aqui é a nossa derivada de f em relação a x no ponto x0 e x0, né? 1, 1. Agora, falta calcular a inversa de fy. Fy a gente já calculou num passo lá que eu não lembro mais qual foi, mas a gente calculou que vale isso daqui. A inversa disso é só a gente fazer 1 sobre isso. E aí, a gente achou a inversa. E a gente precisa calcular a inversa disso no ponto y0 igual a 1. Então, substituindo aqui o 1, a gente vai ficar com 1 sobre 3 vezes 1 ao quadrado menos 1. Então, a gente vai ficar com 1 sobre 3 menos 1, 2. Beleza? E essa aqui é a inversa de fy. Agora, a gente já tem tudo, é só substituir tudo na fórmula do teorema da função implícita, que foi aquela fórmula que eu mostrei antes. Beleza? Então, substituindo, a gente já encontrou a inversa de fy, já encontrou fx. Substituindo, fica isso daqui. Aí é só a gente, ó, fazer essa multiplicação aqui. Que aí vai ficar menos 1 meio vezes 2, vai ficar menos 1, né? E aqui, de novo, menos 1 meio vezes 2 vai ficar 1. Que eu botei o menos aqui na frente, né? A mesma coisa aqui, menos 1 e menos 1. Beleza? E essa daqui é a nossa derivada parcial de z em relação a x. Essa daqui é a nossa derivada parcial de z em relação a y. Beleza? É isso, galera. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.